Então vamos lá, né, para mais uma aulinha de redação. Vocês devem estar estranhando, porque hoje não era o meu dia, né? Vocês deviam estar esperando a Mirella hoje. Estava esperando a Mirella, mas a gente decidiu trocar, tá? Então semana que vem é a Mirella, depois o Bernardo, né? Mas hoje é comigo, então, tá? Vou esperar só mais uns segundinhos para ver se mais alguém entra. E nós já começamos a nossa nona aula de redação. Nós já tivemos 9 aulas. Passou muito rápido, né? Não sei se todos viram, hoje saiu a data do Enem, ficou para janeiro. Como de costume, né? Vocês vão mandando as perguntas de vocês, vão falando aí no chat, tá? Que a Mirella e o Bernardo. O Bernardo não sei cadê, mas a Mirella tá aí, tá? E ela vai anotando, vocês podem ir falando, e no final da aula, como de costume, tá vindo. A gente responde as perguntas de vocês, tá? Não precisa ter vergonha, perguntem mesmo. Esse momento aqui é de vocês, tá? É um momento para vocês aproveitarem, para vocês aprenderem, para vocês perguntarem, tá? Não fiquem constrangidos, podem perguntar. Até porque é aquela coisa, né? Muitas vezes a tua dúvida é a dúvida do teu colega, e aí vocês vão estar, então, sanando essas dúvidas juntos, né? Gente, acho que mais do que nunca eu estou muito afim de ver vocês pessoalmente, já tá assim, já tô no limite, mas vamos lá, né? Ainda tem como entregar as outras redações? Sim, pode mandar. Às vezes a gente pode demorar um pouquinho para responder, para enviar a correção, mas pode mandar. Até ainda tem algumas, tá, para a gente corrigir, mas até o final dessa semana a gente corrige e manda para vocês, tá? Se vocês tiverem, até eu estava pensando hoje mais cedo, né? Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica que vocês queiram nos falar, vocês podem mandar, tá, para o e-mail que a gente sempre vai agregar. Se vocês mandarem alguma coisa, sempre vai agregar no nosso trabalho, tá? Porque assim como vocês também, né? Tudo muito novo para a gente. Então a gente ainda está esperando, né? A gente ainda está aprendendo muito com isso. Eu li ali o verbo esperando e falei esperando. Eu fico muito ansioso esperando a correção. Eu fico ansioso esperando os textos de vocês. Mas a gente já nota uma grande melhora na escrita de vocês. Estamos muito felizes. Bom, 8h34, segundo o meu relógio. No outro relógio é 8h32. Mas vamos lá então, tá? Como vocês já devem ter visto lá no Facebook, né? A nossa aula de hoje é sobre os conectivos, que para uns é uma coisa muito tranquila e para outros é, né, complicado, é chato. Então, gente, conectivos é a mesma coisa que conectores, tá? É a mesma coisa que conectivos. Então, vocês têm 3 professores de redação e cada um deles fala de um jeito diferente, mas é a mesma coisa, tá, gente? Eu falo conectivos, o Bernardo fala conectores, a Mirella fala conectivos, mas a gente tá tudo certo, tá? Então, quando a gente falar conectivo, quando a gente falar conectores, é tudo a mesma coisa, tá? E precisam muito aparecer no teu texto. Então, hoje nós vamos ver exemplos, hoje a gente vai ver como colocar eles na nossa redação, por quê? Porque eles são muito importantes, tá, para o nosso texto, só que se a gente usar eles de forma equivocada, a gente perde ponto. Assim como se a gente usar de forma legal, de forma certa, a gente ganha ponto com o uso dos conectivos, tá? Então, vamos lá. Competência número 4. Bom, nós já vimos, eu falo toda semana, eu acho, mas acho que sempre é válido lembrar para os alunos novos e para vocês relembrarem também, que nós temos 5 competências de avaliação. Tá? Então, o teu texto lá no Enem, ele vai ser corrigido a partir de 5 critérios. E são os critérios que nós também estamos utilizando na correção do teu texto aqui no desafio. Tá? Então, a competência número 4, ela vai falar justamente sobre esses conectores. Então, vamos ver o que a gente tem a respeito da competência número 4. Então, diz assim, ó, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. Para conquistar os 200 pontos dessa competência, você deverá fazer um texto coeso. Cada ideia apresentada precisa estar embasada e articulada com as demais, a fim de formar uma unidade de sentido.
Além disso, você deve utilizar os conectivos mais indicados para a situação, ligando seus argumentos internos e os parágrafos, com o objetivo de evitar repetições, tá? Então, bom, né? Essa competência está bem clara. Nós precisamos fazer um texto coeso, um texto coerente, né? A gente não pode ficar falando que é bom, falar que é ruim, falar que é bom, falar que é ruim. Não, a gente tem que seguir uma linha de raciocínio, né, no nosso texto. E como que a gente faz isso? A gente faz isso a partir dos conectivos, tá, gente? Então, é isso aí. Hoje a gente tem bastante coisa para ler, bastante texto, né? A gente não, eu que vou ler, né? Mas vamos lá, então. Aí eu trouxe o que vocês adoram, né? Que são os memes. Conectivos para a redação. Então, legal, o babado é o seguinte: o áudio foi que, primeiramente, Mo, desse modo, gata, portanto, amada. E depois de usar todavia no artigo, a gente fica se sentindo a pessoa mais culta do mundo, né? Depois de usar todavia, contudo. Nesse caso é na nossa redação, não é no artigo. Mas vai dizer que não é verdade, que a gente fica assim, se sentindo. A gente fica, né? Depois de usar um conectivo diferentão. Então, hoje a gente vai ver, tá? Cada um dos conectivos, como eles podem ser usados para que não haja um equívoco e não mude o sentido do teu texto, tá? Porque, como eu falei, eles têm esse poder, assim, de ou te ajudar ou te atrapalhar totalmente, tá? Então, já vimos que eles servem para articular as ideias. E quando eu falo de articular as ideias, podem ser ligar palavras, podem servir para ligar orações, assim como podem servir para ligar períodos, tá? Que nós vamos relembrar depois lá no final o que são períodos, tá? Então, eles servem justamente para isso, para articular essas ideias. Não é uma coisa jogada, né? Para não ficar ali frases soltas, mas os conectivos, então, servem para fazer essa ligação, ok? Então, vamos lá. O que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe uma introdução de um texto que tirou nota 1000 no Enem de 2017, tá? Que o tema era Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. E nós vamos ler esse parágrafo e vocês vão notar uma coisa diferente aí nesse parágrafo, tá? Mas vamos ler primeiramente. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. Esse ato não se configurou como inclusivo, se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que seriam considerados, entre aspas, normais pela população. Notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva por estereotipação da sociedade civil ou por passividade governamental. Haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Bom, nós temos uma introdução muito legal, muito boa, né? Usou palavras bem formais, ok. Mas vocês sentiram falta de alguma coisa nessa introdução? Vocês sabem me dizer o que está faltando nesse parágrafo? Quero ver aí se alguém sabe me dizer o que está faltando nesse parágrafo. Tá muito bonitinho, mas falta alguma coisa. Acho que vocês sabem o que é, né? Olha, as ideias estão ali, mas ainda falta uma coisa para articular essas ideias. Bom, e o que está faltando nessa introdução são exatamente os conectivos, né, gente? Os conectores. Então, agora nós vamos ler o mesmo parágrafo, só que com os conectivos inclusos, para vocês verem como muda, como melhora o texto, tá? Vamos lá. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que seriam considerados, entre aspas, normais pela população. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental.
Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da população, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Conseguem notar a diferença, como enriquece o texto, como melhora esse parágrafo com o uso de conectivos? Então, acho que já conseguiram notar que é bem importante, né? Então, esse texto é do Marcos Vinícius de Oliveira, ele escreveu para o Enem em 2017. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o desenvolvimento 2, tá? Então, nós lemos uma introdução e agora nós vamos analisar um desenvolvimento 2, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Bom, vamos ler esse parágrafo que está sem conectivo. Tem ali um ou dois, porque senão não faria sentido nenhum. Então, alguns eu acabei deixando. E depois vamos ler este mesmo parágrafo com o uso de conectivos, para vocês verem como faz diferença, tá? Então, essa redação é um desenvolvimento 2 de uma redação de 2018, tá? Cujo tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Alguém fez esse tema aí? E foi do meu ano, o ano que eu fiz o Enem, valendo, né? Porque eu fiz de teste antes, mas o ano que eu fiz valendo foi esse tema. Ó, a Helena fez. Então, gente, vamos ler. Também foi uma redação que tirou nota 1000, tá? Mas eu tirei os conectivos, então vocês vão ler e vocês vão dizer, tá, mas isso não é uma redação nota 1000, não tem conectivo, mas eu que meti a mãozinha, tá? Eu que tirei e depois eu coloquei de volta. Então, vamos lá. Começa assim. É notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Pesquisa divulgada pelo IBGE no ano de 2000 e alguma coisa, que eu comi um número, então eu não sei. Apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Isso acontece porque, desde cedo, a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. O uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Não tá errado, né? Não tá um parágrafo ruim, tá um parágrafo legal, mas faltam os conectivos. Os conectivos são assim, ó, a cereja do bolo, tá? A gente sempre fazendo alusão à comida, né? O Bernardo fala do sanduíche, eu falo da cereja do bolo, mas eu acho que fica fácil de vocês entenderem. Agora vamos ler o mesmo parágrafo, só que com o uso dos conectivos, tá? Então ele começa assim, é um desenvolvimento 2, só para lembrar. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2000 e alguma coisa, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Isso acontece porque, desde cedo, a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e, assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao público, ao usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Puderam ver que, né, dá uma coisa a mais para aquele parágrafo, melhora muito aquele parágrafo, tá? Só que nós temos tipos de conectivos, né, gente? A gente não pode sair simplesmente colocando conectivo. Esse é o problema, isso a gente nota em algumas redações, né? Que a pessoa até coloca conectivo na redação, mas não basta colocar, né, gente? A gente precisa colocar de forma adequada. A gente precisa colocar de forma que aquela frase tenha sentido, tá? Então, nós temos alguns tipos de conectivos. Eu não trouxe todos para vocês, eu trouxe esses aqui, mas existem até mais, tá? Mas eu trouxe aqui conectivos que eu acho que vocês usam bastante na redação de vocês, tá? Então, nós temos conectivos
que vão nos dar uma ideia de soma, então soma as ideias. Nós temos conectivos de contraposição, é aquele que tu acha que vai falar uma coisa, mas na verdade é o contrário, tá? Nós temos de alternância, de comparação, né? Quando nós comparamos, por exemplo, o Brasil com outro país, com outro lugar do mundo, né? A gente usa conectivos de comparação para fazer isso, explicação, conformidade, né? Quando a gente fala segundo fulano de tal, a gente está usando ali o segundo, que é um conectivo de conformidade, de proporção, de conclusão, de finalidade e de resumo. Agora vamos ver cada um desses, tá? É uma aula bem teórica mesmo, chatinha, mas é muito necessária, tá? Então vamos ver conectivos que têm essa ideia de soma. E também, não só tal coisa, mas também, além disso, outro assim, o outro assim é estranho, né, gente? O ademais, que a Mirella não gosta. Ai, contei, fazendo fofoca. A Mirella não gosta do ademais, ela acha muito feio. E nós temos também o como também. Então, os mais simples, né, os mais comuns são quais? O e, que o e a gente usa e nem se dá de conta. Às vezes a gente usa bastante o e, né, e a gente nem vê que está usando, já é tão automático na nossa língua, né? E o também, né? O também é um conectivo que tem essa ideia de soma e a gente usa bastante, nem percebe, tá? E aí eu peguei aqui o exemplo de um período, tá? Alguns são um período, alguns são parágrafos, que tem ali conectivos de soma, tá? Também de uma redação da Isabela Castelo Branco, que foi nota 1000 no ano de 2017, tá? Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho, devido à precária educação recebida por eles, além do preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Então, eu poderia substituir pelo também, pelo e, né? Poderia simplesmente ser devido à precária educação recebida por eles e ao preconceito intrínseco, tá? Então, ali o além tá tendo essa função de conectivo de soma, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês poderem analisar, para vocês perceberem, para vocês pegarem como exemplo também, como base para escrever as redações de vocês, tá? Vocês têm muita dificuldade com os conectivos? Se vocês quiserem compartilhar aqui no chat, podem falar se vocês acham muito chato de se colocar, se vocês não fazem ideia como é que se coloca, qual é a relação de vocês com os conectivos, tá? Geralmente, quando a gente começa a escrever mais seguidamente, né, tem feito toda semana e tal, a gente acaba usando alguns, tipo, sempre, assim, sabe? São os nossas cartas na manga, assim. Mas o Thiago falou que para ele ajuda. Sim, é verdade. O intuito é ajudar, né, gente? Se a gente usa errado, é que pode nos atrapalhar. Então, estou aqui para ajudar vocês nisso aí, para a gente não ficar com nota baixa lá na competência número 4, né? Porque, como vocês estão vendo, a gente está corrigindo as redações de vocês segundo os critérios do Enem, então a gente sempre atribui a nota que seria lá no Enem, né? Então, vai subindo de 40 em 40. Então, vocês podem tirar 0, vocês podem tirar 40 em cada competência, tá? 0, 40, 80, 120, 160 ou 200, tá? Viu como eu sou boa na matemática? Uma relação complicada, mas essencial. Acho que a Luísa resumiu tudo, né? É exatamente isso. É complicado, mas depois que vai, a gente entende que é essencial, né? A gente precisa usar. Bom, eu fiz uma lista com os conectivos que eu uso e gosto muito bem. Acho que é interessante a gente ter essa lista, pelo menos quando a gente começa a escrever, né? Porque quando a gente começa a escrever, a gente nem sabe, não sabe nem por onde começar, quem dirá o conectivo que a gente tem que usar, né? Então eu acho bem interessante aí quem tem dificuldade com os conectivos fazer uma listinha, tá? Para utilizar quando tiver com muita dificuldade. Acho que é uma dica. Claro que depois, mais perto do Enem, a gente não pode fazer isso, né? Porque a gente não vai levar cola para o Enem, mas por enquanto acho que cabe fazer isso, tá? Então, conectivos que expressam essa ideia de contraposição. Mas, né, o mas e o porém são os mais usados por nós, principalmente na nossa fala, né? Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, embora, ainda que,
contudo e não obstante. Eu só uso o entretanto, no entanto, quando eu estou sendo meio irônica, meio arrogante. Entretanto, porque de resto, né, gente, é mais o mas e o porém. Então, vamos ler um trechinho, tá? Um período com a utilização do entretanto. A aprovação da Lei Maria da Penha foi um grande avanço. Entretanto, ela não surtiu todos os efeitos esperados. Então, é aquela coisa assim que a gente acha que vai, mas não vai. Né? Aquela coisa, pô, a aprovação da lei foi um avanço. Então, a gente espera que cada vez evolua. Mas, né, meio que aquela quebra de expectativa, né? Mas não surtiu todos os efeitos, né? Entretanto, não surtiu todos os efeitos esperados, tá? Então é aquela coisa de vai, mas não vai. Vai, mas volta, tá? Infelizmente. Agora, vamos ver alguns conectores, conectivos, que têm essa ideia de alternância, tá? Ou, seja, ora, já. Quando a gente lê assim, a gente não entende nada, né? Então, vamos ler num parágrafo ali, num período, se não é um parágrafo, é um período, tá? Para a gente ver como a gente poderia usar. E aí, eu peguei lá daquela redação que a gente leu no começo, tá? Do Marcos Vinícius, de 2017, também sobre os surdos, tá? Então, eu retirei do texto dele, ó. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Então, tem essa alternância aí com o seja, tá? Vamos lá. Agora, conectivos que expressam, que têm ideia de explicação. Então, servem para explicar alguma coisa. Pois, porque, né? Esses são bastante usados também por nós. Pois, porque, porquanto, por isso, visto que, por causa de. Gente, sempre lembrando que não existe o por causa que, tá? Por causa que não existe, é por causa de tal coisa, tá? De tal forma que. Então, eu também retirei, agora sim, é um parágrafo que eu retirei do texto da Isabela Castelo Branco, também do ano de 2017, tá? Essa conjuntura, de acordo com as ideias do contratualista John Locke, configura-se uma violação ao contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos imprescindíveis, como o direito à educação de qualidade, para a manutenção da igualdade entre os membros da sociedade, o que expõe os surdos a uma condição de ainda maior exclusão e desrespeito. Então, ali onde ela usou, né, o já que, poderia ter sido pois, poderia ter sido porque, poderia ter sido visto que, ó, ficaria mesmo sentido, ó, visto que o Estado não cumpre sua função, pois o Estado não cumpre sua função, tá? Então, quando vocês estiverem na dúvida de qual conectivo, se o conectivo que vocês colocarem tá legal, tá certo, tentem trocar por outro que tenha o mesmo sentido. Então, se vocês colocaram o já que e vocês ficaram meio na dúvida, tentem colocar o porquê, tentem colocar o pois, porque se couber ali, é porque tá certo, tá? Ai, não tô conseguindo passar, peraí. Agora foi. Ideia de comparação. Então, quando a gente quer comparar duas coisas. Mais que, menos que, da mesma forma, do mesmo modo, tanto quanto, assim como, bem como, tá? Então, vamos analisar esse parágrafo da Clara de Jesus do ano de 2018. Ignorem o meu inglês, que é péssimo. Eu não sei falar inglês, gente. As minhas piores notas no colégio sempre foram em inglês. Então, eu vou ler Black Mirror mesmo, tá? Black Mirror, gente, que vergonha. É uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Da mesma maneira, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão.
Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Então, ali, ó, comparando, né? Tá comparando lá a série com os dias atuais aqui no nosso país, tá? Então, da mesma forma, nos dias atuais, a gente está fazendo essa comparação, tá? Agora, vamos analisar ideia de conformidade, tá? Conectivos que fazem essa ligação por meio de uma conformidade. Então, quando a gente fala segundo, conforme, de acordo com, consoante a ou consoante ao, como, tá? Então, aqui vocês têm duas frases de uma pessoa que se chama Júlia Ruas, não sei quem é, vocês sabem quem é? Só eu, gente. Tá, e eu escrevi, então, dois períodos ali falando, usando esses conectivos de conformidade, tá? Segundo o filósofo da era moderna, Immanuel Kant, alcança-se a maioridade quando ousamos pensar sem a influência de outros. Para isso, utiliza-se da expressão sapere aude, a qual significa capacidade de serviço do próprio entendimento, estimulando assim o pensamento crítico e a autonomia de opiniões. Eu peguei esse intertexto, digamos, porque foi o que eu usei na minha redação do ano de 2018. Alguns, né? Eu usei vários, e aí um deles foi essa expressão do Immanuel Kant que eu levo para a minha vida, assim, eu acho ela muito interessante. Então, eu só trouxe aqui para vocês verem, ó, quando eu falo segundo o filósofo, eu estou usando o segundo, que é um conectivo de conformidade, tá? Agora, outra frase ali, também que eu trouxe da minha última aula, sobre intertextos, que a gente falou de músicas, que a gente falou de livros, de filmes, eu também trouxe mais um estudo, né, uma pesquisa da OMS. Então, eu retirei essa parte do texto e trouxe aqui para vocês. Ó. De acordo com estudos divulgados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, a clamídia, embora seja silenciosa, provoca partos prematuros e o bebê sujeita-se à pneumonia. Tá? Então, ó, de acordo com, nós estamos usando um conectivo de conformidade, tá? Agora, vamos ver os conectivos que expressam proporção, tá? Nós temos o à medida que, gente, sempre com crase, tá? A medida que e a proporção que, nós temos crase. E a aulinha de semana que vem, com a professora Mirella, é justamente sobre crase, tá? Então, fiquem ligados, porque a gente vê que alguns de vocês têm bastante dificuldade nisso, e é normal, porque realmente tem muita regrinha chata. Então, para quem tem essa dificuldade, vem semana que vem, tá? Que a Mirella vai estar explicando isso para vocês. Então, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, tá? Isso são conectivos de proporção. Então, vamos ver ali duas frasezinhas bem simples para vocês enxergarem isso. Ó. À medida que a violência cresce, aumenta-se também o número de mortes na sociedade brasileira. Outra frasezinha, agora uma mais otimista, tá? Ao passo que a sociedade sai às ruas para lutar, aumenta-se o número de direitos garantidos, tá? Beleza? Agora, conectivos de conclusão, que geralmente a gente começa a nossa conclusão, não necessariamente, tá, gente? Só porque é de conclusão, a gente começa na conclusão. Não, pode ser usado em outros momentos do texto, desde que aquilo que tu queira falar conclua uma ideia, tá? Então, vamos lá. Logo, portanto, então, assim, por conseguinte, dessa forma, assim sendo, botei o dessa forma de novo, só para frisar mesmo que o dessa forma também é um conectivo de conclusão, tá? E aí, essa frasezinha também eu retirei lá de uma das introduções que eu fiz para vocês na semana retrasada na minha aula, tá? Que a gente conversou sobre a série Coisa Mais Linda, né? Não sei se todos estavam, mas a gente falou sobre essa série, e aí eu escrevi o seguinte: a série Coisa Mais Linda, entre aspas, né, gente, porque é um nome, então a série Coisa Mais Linda também relata a volta por cima dada pelas mulheres e traz-nos a esperança de um mundo mais igualitário. Logo,
medidas são necessárias a favor dessa luta. Então, eu falo aquilo ali e aí eu concluo, né, que medidas são necessárias para que isso aconteça, medidas são necessárias para ajudar nessa luta, tá? Então, ele significa, tem essa ideia de conclusão. Mas, esse trecho aqui mesmo foi retirado de uma introdução, se eu não me engano. Então, não necessariamente está na conclusão, tá, gente? Ele pode estar durante o texto, desde que a ideia seja de conclusão, tá? Vamos lá. Ideia de finalidade. Então, quando nós temos uma finalidade, esse também geralmente vai ser usado lá na conclusão, porque na conclusão que a gente fala, né? Ah, o Estado deve fazer tal coisa a fim de tal coisa, para tal coisa. Então, vamos, ó, ver. Para que, a fim de, com o fito de, com a finalidade de, com o objetivo de. Isso tudo são conectivos de finalidade, tá? Sempre lembrando que o afim, gente, nesse sentido, é separado, tá? Afim separado. A separa, fim separa de. Tá? O afim junto significa estar afim de alguém, estar afim de alguma coisa, de gostar, tá? Esse afim é a mesma coisa que com a finalidade de alguma coisa, então é separado, tá? Então vamos ver esse período aqui da Isabela também, lá do ano de 2017. Além disso, é imprescindível que o poder público destine maiores investimentos à capacitação de profissionais da educação especializados no ensino inclusivo e às melhorias estruturais nas escolas, com o objetivo de oferecer aos surdos uma formação mais eficaz. Então, a gente poderia trocar pelo a fim de oferecer, para que ofereça aos surdos uma formação mais eficaz, tá? Então, sempre que vocês estiverem em dúvida, troquem por outro conectivo semelhante para ver se cabe ali. Se couber, é porque está certo, tá? E, por fim, então, nós temos os conectivos que expressam um resumo, né? Quando a gente quer resumir uma ideia. Então, nós temos o em síntese, em suma, o em suma é estranho, né? Enfim, portanto, assim sendo. Geralmente o enfim a gente usa mais na oralidade, né, gente? No texto ele não é tão aceito, tá? Então, ó, em suma, é necessário que medidas sejam tomadas para que a democratização do acesso ao cinema seja plenamente exercida, tá? Então, eu estou resumindo ali, eu falei durante o meu texto, e eu quero resumir, tá? Que é necessário, então, que essas medidas sejam tomadas, tá? Lembrando que o ideal é que na conclusão a gente retome o tema, né? É ideal que na conclusão a gente faça uma proposta de intervenção, mas a gente também retome o tema. Então, para retomar o tema, é interessante que a gente use um conectivo de resumo, tá? Ou de conclusão, tanto faz. E aí, eu quero que vocês tomem dois cuidados, ó. Olha ali o meme do caixão, se vocês fizerem isso, tá? Então, nós temos dois cuidados que a gente tem que tomar ao escrever as nossas redações, ao usar os conectivos. É a repetição, tá? Se a gente repetir muitas vezes o mesmo conectivo, conta, né, como repetição de palavra normal, assim como a gente repete outras palavras, conta também. Então, a gente tem que ter um repertório diversificado, tá, de conectivos. Então, hoje a gente já viu vários, né, e esses slides vão ser disponibilizados lá na nossa pasta, e vocês também podem baixá-los, vocês têm a opção de baixá-los aqui, tá? Então, quando vocês estiverem escrevendo a redação, estiverem com muita dificuldade, voltem nesses slides para vocês não cometerem os mesmos erros, tá? E leiam esses conectivos que eu coloquei aqui, tá? Então, cuidado com a repetição de conectivos. E outra coisa que vocês precisam cuidar, eu acho que não está acontecendo tanto mais nas redações de vocês, mas para quem é novo aqui, lembrando que o contudo, ele não significa com tudo que eu falei. Com tudo que eu falei acima, porque o que eu já li muito, né?
lá na conclusão, no começo da conclusão, o pessoal colocar contudo, medidas devem ser tomadas. Gente, o contudo, ele está negando tudo que vocês falaram acima. Então, o contudo, se vocês usarem ele de forma equivocada, ele pode atrapalhar vocês, ele pode diminuir a nota de vocês, tá? Então, tomem esse cuidado. O contudo significa mas, significa entretanto, porém. Então, todas as vezes que vocês forem usar o contudo, pensem se vocês podem trocar pelo mas, se vocês podem trocar pelo porém. Se vocês puderem trocar, beleza, podem usar o contudo sem problema nenhum. Só vamos desconstruir essa ideia de que muitas pessoas têm de que o contudo significa contudo que eu falei. Tipo, não é um conectivo de resumo, tá? Ele é um conectivo de contraposição, beleza? Ele quebra uma expectativa, tá? E aí, se vocês fizerem isso, olha quem tá esperando vocês ali. Ai, que horror, gente, tô brincando. Então, tem alguns pontos estratégicos que, ao ler redações e ao corrigir redações, eu noto que a gente pode pensar em colocar os conectivos, tá? Primeiro, no começo do desenvolvimento 1, no começo do desenvolvimento 2 e no começo da conclusão. Por que a introdução não entra aí? Porque geralmente a gente vai começar o texto falando alguma coisa, né? Vai começar o texto apresentando o tema, vai começar o texto contextualizando. Então, a gente geralmente não vai começar o texto com um conectivo, não tem essa necessidade, tá? Mas aí, quando a gente vai começar o nosso desenvolvimento 1, principalmente quando a gente vai começar o nosso desenvolvimento 2, porque a gente precisa articular as ideias, a gente precisa ligar os parágrafos, tá? Então, o ideal é que a gente use conectivo no começo do T2 e no começo da conclusão. Isso é certo, isso é meio que, não é regra, mas é bem essencial. E no começo do D1 também é interessante, tá? Então, esses são alguns pontos estratégicos que eu separei para vocês. Tentem sempre começar o desenvolvimento 2 e a conclusão com conectivo, tá, gente? Até porque na hora de corrigir também a gente vai em pontos estratégicos, assim. Eu não sei os meus colegas, mas eu vou direto assim e olho, vejo se tem conectivo, se não tem conectivo, tá? E outro ponto estratégico também é o começo de um novo período. Então, lembrando o que são períodos, né? Períodos são. Sabe quando a gente escreve um pouquinho e coloca um ponto? Aquilo ali que a gente escreveu é um período. Quando a gente bota um ponto e começa começa com uma outra parte do texto, é um outro período. Tá? Então, os períodos são compostos por orações, toda aquela coisa que vocês veem em português, vocês não veem aqui. Mas, então, quando a gente escreve e bota um ponto e vai começar um outro período, podemos analisar se não tem como colocar um conectivo. Não é regra, tá? Não é regra, nem sempre vai dar. Mas geralmente vai, tá? Então, pensem nesses pontos estratégicos que eu estou falando para vocês. Começo do D1, começo do D2, conclusão e começo de um novo período. Então, fui lá, botei um ponto final, vou começar outro período? Vou ver se não cabe um conectivo aí, tá? É muito difícil falar para vocês exatamente, vou dizer para vocês comecem sempre com tal. Não, porque cada texto é um texto, cada escrita é uma escrita, e a gente não pode usar como regra, tá? A gente não pode, vou sempre começar com tal. Não, depende do que tu queres falar. Tá? Eu tenho pavor quando eu vejo vídeos assim na internet dizendo, modelo de redação, comece com tal coisa. Não, gente, cada texto é um texto. Tá? Eu aconselho até que vocês não vejam esses vídeos, que vocês não assistam a esses vídeos que falam um modelo de redação, tá? Porque não, vocês têm isso dentro de vocês precisam aprender e conhecer qual é o método que vocês preferem, mas nunca decorando, sabe? Sejam bem originais realmente, tá? Essa assim, é uma dica de ouro para vocês. Não decorem conectivos, não decorem trechos de textos, tá? Tem um texto lá, nota 1000, que tem uma frase legal que cabe em vários textos. Não façam isso com vocês mesmos. Sejam criativos, sejam originais, porque eu acho que isso vai ajudar muito mais vocês lá na hora do Enem, sabe? Se vocês desenvolverem isso de serem originais, de serem criativos, isso vai ajudar muito vocês lá na hora, tá? Olha o que a professora Mirella falou, tem que aprender a pensar o texto, vai ser um sucesso. É verdade. Como eu sempre falo, gente, é pensar. Antes de colocar no papel, a gente tem que pensar. Tem que pensar o que eu acho disso, o que eu penso disso, o que eu não penso disso. Vamos botar esse cérebro aí para pensar, tá?
Então, vamos falar sobre o tema da semana, que é um tema bem pertinente, eu acho que é bem interessante da gente pensar, tá? Algumas pessoas eu não sei se algumas, eu sei que uma pessoa já escreveu sobre isso, quando a gente deu o tema livre, tá? Então, essa pessoa que escreveu sobre isso, ela pode ou reescrever, se ela quiser, né? Que agora eu realmente não lembro quem foi, mas enfim, se ela está aí, ela vai saber. Pode reescrever ou escrever sobre outra coisa, tá? Mas o restante, tenta escrever sobre isso, porque eu acho que é um tema bem pertinente, tá? Vamos ler os textos motivadores e depois a gente conversa um pouquinho, então. Aí o Bernardo e a Mirella, se quiserem ir aparecendo, podem ir. E aí o tema é desafios enfrentados pelos brasileiros a respeito da saúde mental no Brasil, tá? Eu retirei esse trecho de um texto, tá? Não é o texto inteiro, é só uma parte, que diz assim, ó, mais mulheres sofrem de depressão que homens. A depressão é caracterizada por tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou baixa autoestima, sono e apetite alterados, cansaço e falta de concentração. Quem sofre com essa condição pode também ter múltiplas queixas físicas sem nenhuma causa aparente. A depressão pode ser de longa duração ou recorrente, prejudicando substancialmente a capacidade das pessoas de serem funcionais no trabalho ou na escola, assim como a capacidade de lidar com a vida diária. Em seu estado mais grave, a depressão pode levar ao suicídio. Agora nós temos outro trecho, tá? Do mesmo site, tá? Que é um site bem confiável. Nós temos outro trecho falando agora sobre a esquizofrenia, tá? A esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta cerca de 23 milhões de pessoas em todo o mundo. Gente, é um dado de 2018, tá? Então é relativamente atual, mas é de 2018. Psicoses, incluindo a esquizofrenia, são caracterizadas por distorções no pensamento, percepção, emoções, linguagem, consciência do eu e comportamento. As experiências psicóticas comuns incluem alucinações, ouvir, ver ou sentir coisas que não existem, e delírios, falsas crenças ou suspeitas firmemente mantidas, mesmo quando há provas que mostram o contrário. O transtorno pode tornar difícil para as pessoas afetadas trabalhar ou estudar normalmente. Agora nós temos uma charge, né, que diz assim: o chefe, né, falando para o funcionário: cadê o relatório de saúde mental na empresa que eu mandei você fazer? Então, nos leva a pensar nessa questão, né, da saúde mental dos trabalhadores, né, de toda essa pressão que é colocada em cima de muitos trabalhadores. Aqui outra, ó. Aí, aqui são algumas dicas, né, que a gente pode até, quem sabe, incluir na nossa conclusão, mas também eu vou ler para vocês, porque, né, se alguém está passando por alguma dificuldade, acho que podem ser dicas valiosas para a gente, né? Ainda mais no momento em que a gente está vivendo, que está tudo realmente muito difícil para todo mundo. Então, vamos ler ó, sobre saúde mental. Reconheça suas emoções e sentimentos diante de toda essa situação. Aprenda técnicas de relaxamento. Exercite o cérebro com jogos e leituras. Mas, claro, a gente sempre tem que achar o que a gente gosta, né? Se eu gosto mais de jogo, se eu gosto mais de leitura, depende, a gente tem que se conhecer, né, gente? Estabeleça atividades comuns e individuais, interrompa pensamentos repetitivos e catastróficos. Eu sei que é difícil, mas podemos tentar, né? Procure fazer o que gosta, faça planos a cada semana, evite o excesso de informações. Então, são algumas dicas, né? Para que a gente tenha aí uma saúde mental. E aí, vocês podem, essa semana, escolher se vocês querem falar da saúde mental, né, como um todo, se vocês querem falar da saúde mental na pandemia. Tá? Então, se vocês optarem por falar da saúde mental na pandemia, a gente não vai descontar ponto, vocês podem escrever, tá? Porque eu sempre gosto de falar um tema, mas eu gosto que vocês fiquem bem livres, tá? Para escrever sobre esse tema. Então, claro que a gente não pode fugir do tema e falar de uma coisa, por exemplo, se a gente ficar falando só sobre suicídio, a gente vai estar fugindo do tema, porque o tema não é suicídio. Mas a gente pode falar um pouco também que é uma consequência, toda aquela coisa, não tem problema. Só tentem não fugir do tema, mas vocês podem falar. Cadê o Bernardo? Vocês podem falar
da saúde mental como um todo, né? E vocês podem também falar da saúde mental na pandemia, tá? Sempre pensando no trabalho. Depende, vocês podem ver qual ramo vocês querem seguir. Vocês podem falar dos estudantes, né? Que a gente sabe que os estudantes sofrem muito com isso, tá? Vocês podem escolher aí sobre o que vocês querem falar. E sim, Yasmin, tem como reescrever. Pode reescrever e nos mandar, tá? Então, gente, o envio das redações é para redacaldesafio2020@gmail.com e o e-mail do nosso monitor de redação é 4lencarpedro@gmail.com. E aí, B, me conta, tem perguntas, não tem perguntas, né? Estão muito quietinhos. Ai, eu me desliguei sem Que querer. é? Perguntas, eu quero responder perguntas. Perguntas, acho que é importantíssimo eles mandarem perguntas agora, ainda mais uma aula com conteúdo tão relevante como esse de hoje, que Deu é uma clareada? crucial, né? Hoje a gente só trabalhou uma competência praticamente, é uma competência que é valiosa. Deu uma clareada nos crânios? Gente, eu acabei de fazer isso. A gente vai disponibilizar para vocês no Drive, na pasta do Drive, aquela que a gente atualiza toda semana, com uma tabelinha que tem várias opções de conectores de diversos contextos para vocês analisarem. Aí já fica pronto, vocês podem imprimir, ter salva no celular, o que vocês quiserem. Sempre que vocês forem escrever, vocês podem conferir ali. Ali tem acho que mais de 100 conectores. Aí a gente vai andar para vocês. Em seguidinho agora vocês já vão ter aula. Boa noite, gente. Ó, temos uma dúvida. Aê! Ai, consegui me livrar da gata agora. Pode mandar. Pode mandar qualquer dúvida. Mas eu tenho uma dúvida, professora Júlia. Pedro. NEM. Eu nunca sei em que tipo de conectivo é o NEM, porque ele me dá uma ideia de soma, né? É, Nem mas uma ele é, coisa, nem outra. Ele é Juliane. soma, né? ele é de soma, mas se ele é usado, por exemplo, nem, não sei se é soma ou é alternância, né? Pois Mas eu acho que é, é eu soma sempre só. fico em dúvida. A da Porque aí tem essa Juliane questão ali. da vírgula, né? É, mas é Tipo, soma, sim. É soma. A pergunta da Juliane. Às vezes eu fico desatento sem querer repito a palavra na redação. Isso desconta ponto? Não necessariamente, né? Mas o que a gente recomenda é que vocês não evitem repetir palavras. por exemplo, Sim, se tu repetir uma no falar a palavra lá começo no e início, outra no fim, tudo bem, é. né? Mas evitem, né? Tentem diversificar o vocabulário de vocês. Pensem bastante sobre isso quando vocês vão escolher as palavras. Então, Se duas for uma Duas seguidas seguidas, melhor não, melhor não. Não é, vai tipo, tirar muito ponto, perto. mas causa uma impressão. Perde ponto? Na competência Se tiver número no 1 mesmo pode parágrafo, perder, perde sim. ponto. Mas vai depender do corretor também, né? É que vai A depender, porque assim, impressão ó, que causa texto em nele. geral. Se o texto não tem muito erro, tipo, não tem muito desvio e tal, É, aquilo ali, né, vai ser vai passado desconsiderar. batido. Mas se o texto está muito cheio de coisa, muito erro gramatical, aí Não, desconta da competência número 1, né, mas gente? o que é impossível não repetir. Não é, o que não? O que não É. tem o que fazer. Tem até mesmo palavras que são do próprio tema do texto, da redação, tu vai repetir em algum momento, não tem como fugir disso. Agora, as outras palavras, por exemplo, os conectivos, evita ao máximo repetir. E até os termos relacionados ao tema, né? Dá para diversificar Tenta ter bastante. uma. Até tem uma dica que eu dou, que é assim, ó, quando a gente pega aquele tema, geralmente a gente vai ter uma palavra, que é a palavra-chave ali, que a gente vai repetir muito. Por exemplo, se a gente está falando de trabalho escravo, sei lá, no século XXI, né? A gente sabe que a gente vai repetir muito a palavra trabalho, que a gente vai repetir muito a palavra trabalhador. Então, antes mesmo de começar a escrever o texto, pesquisa sinônimos daquela palavra, sabe? Para não ir repetindo, para ir trocando. Claro que em algum momento o teu texto vai repetir, porque não existem vários sinônimos para todas as palavras, né? Algumas palavras têm um ou dois sinônimos só, mas tentar não repetir no mesmo parágrafo, na mesma frase, tentar ficar, tentar sempre foge a palavra que eu quero falar, mas ficar botando um, depois outro, depois volta no outro. Qual é essa palavra, gente? Me esqueci.
Alternando, pode ser. Deu Ah, branco. Peraí. Ai, tem bastante pergunta hoje, gente. A Yasmin primeiro. Isso, Yasmin. Como Depois, melhorar depois é a conectivos no Vitória. movimento. Thiago, intercalando. Ai, desculpa, gente, fugiu. Sempre foge. Essa palavra, assim, ela foge da minha cabeça sempre que eu vou falar. Então, Yasmin, eu não sei, eu não corrigi nenhuma redação da Yasmin para saber se tu acaba deixando incoerente. Não sei se tu mandou, enfim. Mas se Eu tu acho que prestar atenção na finalidade que tu quer para aquele conectivo, não tem como ficar incoerente, a não ser que a ideia seja incoerente, sabe? por exemplo, tenta começar o teu desenvolvimento 2 com um conectivo de soma, né? Porque tu vai estar unindo duas ideias. Então, tu vai começar com um ademais. Não, ai, Mirella. Um Ademais, ademais. além disso, Além disso, né? Aí já vai ter ali um conectivo no teu desenvolvimento 2. E aí é que depois, durante o teu parágrafo, depende qual é o tema, depende do que tu quer falar. É como eu falei para vocês, não tem uma regra, tipo, sempre vai usar tal conectivo no meio do parágrafo. Não tem como. É só escrevendo, realmente. É errando e aprendendo. isso vocês vão adquirindo com hábito, né? Chega uma hora que vocês vão usar eles para tudo, independente se vocês forem escrever uma redação ou não, vocês vão estar lembrando desses conectores. E eles enriquecem o texto de vocês. É importantíssimo vocês usarem eles, né? E esse caso Agora, que a Juliane está falando, por exemplo, de escrever sem querer duas vezes a mesma palavra, tá? Entende? Eu acho que se for uma vez só no texto, não acho que o corretor vai ficar se apegando tanto assim a isso. alguma dica de quantas linhas usar por parágrafo? Quase sempre passo das 30 linhas e tenho que reescrever a redação. Ali da Vitória. Sim, É. mais ou menos. Quer falar, B? Pode falar. Mais ou menos 5, né? Não fazer para. Tem que manter uma média, né? 5, 6 linhas por parágrafo, sem passar muito disso, né? Não deixar eles muito maiores uns que os outros. Por exemplo, escrever uma introdução super grande e fazer um desenvolvimento pequenininho. Né? Escrever 10 linhas de introdução, aí escreve 4 de desenvolvimento 1, 4 de desenvolvimento 2 e mais 3 de conclusão. Isso acontece muito. Geralmente as pessoas fazem um funil no texto delas, começam a caprichar na introdução e aí vai fechando aos pouquinhos até chegar na conclusão e faz uma conclusão de, assim, Que nem complicada. aquele Então, meme do é cavalo. aquela coisa, vocês Do cavalo. têm que manter uma média, né? Manter uma média direitinho. E seguir o sanduíche, né? Todas as partes são importantes. Então, escreve umas 5, 6 de introdução. Até na introdução vocês podem se passar um pouquinho, que é onde fala bastante, mas não deixem de esparelho com o resto do texto, né? Eu sempre digo até para cuidar, para não escrever muito e chegar na conclusão e não ter linha, porque às vezes a conclusão é uma parte super importante, porque tem uma competência que vai avaliar justamente só a conclusão, né? Só a tua proposta de intervenção. E aí a gente acaba se empolgando e escreve uma baita introdução ou se passa num desenvolvimento e aí chega na conclusão. É que gente, aconteceu isso comigo, tá? É experiência própria. E aí chegava na conclusão, tipo, tinha 4, 5 linhas e eu ficava, como que eu vou responder? O que fazer? Como fazer? Quem vai fazer? E para quê? Com 5 linhas, entendeu? Então, prestem atenção nisso para vocês tentarem deixar um número legal para conclusão, né? Tipo, 7. Principalmente na conclusão, porque a conclusão a gente sempre diz nas correções para vocês, em todas as aulas. Ela tem que ser muito clara, muito bem detalhada, muito bem específica e muito bem relacionada com o restante do texto. Então é bastante coisa para vocês colocarem só num parágrafo. Então vocês têm que dar pelo menos umas 5 linhas para escrever tudo isso, né? Então, realmente é importante ter um controle. E também do tamanho da letra, né? Vai depender de como vocês escrevem. Mas Se a vocês letra escrevem grande. uma letra muito grande, muito graúda, né? Fica complicado. E Chega escreve lá no final, bastante, tá né? escrevendo quase assim, com uma lupa, né? Vocês não vão perder ponto se começar com uma letra, um garranchão no começo e depois fazer uma letra bem miudinha. Não vão perder ponto, mas, né? Causa uma impressão bem ruim pro corretor, né? Os espaços chegam a sumir, né? Entre uma palavra e outra. Mais espaço. Eu fazia isso, chegava um ponto. Eu também. Mas eu me lembro que no meu ano de vestibular, no começo do ano, eu escrevia ela com as letras bem graúdas. Mas conforme o tempo foi passando, eu me acostumei a fazer elas de menorzinhas, assim. Vai pegando, né? Aí chegou no Enem, eu escrevi a letra bem pequenininha. Sobre o mas,
Sempre que vocês colocarem o mas, tenham em mente que o mas, ele é o conectivo máximo de alternância, sabe? Sempre que o mas, ele nega tudo que tu falou no início. Tudo que tu falar depois do mas vai estar negando aquilo que tu falou no início da frase. Então, eu evito usar o mas. Óbvio, tem momentos que é só o mas mesmo, mas eu sempre uso contudo, entretanto, Porém, porque o mas, ele tem uma força maior que esses outros conectivos. E usar na conclusão, então, tem que ter muito cuidado, porque pode negar tudo que tu falou o texto inteiro. Aí, tá louco, se cuidem. e como a gente revisou na aula passada, o mas é outra marca de senso comum, né? Porque é o mais famoso para vocês fazerem, né? Inverterem uma ideia. Eu evitaria o mas na conclusão. Eu também. Na conclusão, até na redação, talvez eu pensaria em utilizar Toda a redação, só se for... Mas é muito da fala também, a gente usa muito mas para falar, então vamos tentar fazer essa diferenciação, né? O mas, ele é terrível. Mas às vezes tem que ter, né? Mas... Às vezes só dá para ser ele. Mas eu acho que na redação dá para jogar. E essa data nova do Enem. Acho que agora, né? Agora e aí, gente, falem para nós, o que redação. vocês acham? O que vocês acham da mudança de data do Enem para 21 de janeiro? Enquete para quê, né? Enquete para quê? A votação tá bonito. Nos contem, estamos indignados. Eu também acho que não vai ter vacina ainda. Se tiver, será que toda a população já vai ter conseguido tomar? Se vai ter toda a população. O Brasil é um país muito grande. Vai ser assim, os alunos do Enem a gente vai vacinar. Quem for fazer Enem vai ter vacina. Exatamente. Imaginem, gente. Imaginem, gente, aqui em Pelotas, o pessoal fazendo Enem no meio de janeiro. Em escolas, assim. Nem sem ventilador. Estrutura. Sem ar-condicionado, sem ventilador, sem uma janela que abra. Que às vezes isso acontece. Né? Eu ainda estou entendendo por que perguntaram. Eu estou tentando entender. Eu ainda tenho esperança que mude de novo. Na verdade, se vocês forem comparar, é 2 meses de diferença. Isso não é quase nada numa meio de uma pandemia. Não. E a Juliane tem razão numa coisa. A maioria das escolas não vai ter terminado ano letivo. Na realidade, nem começou ano letivo. Por exemplo, na rede pública, teve uma semana de aula. Como é que vai fazer? Que se ralem essas pessoas? Ela é de Piratininha. Legal, a gente não sabe de onde vocês são, de onde vocês não são. É interessante saber. Esses dias a gente estava conversando que a gente tem curiosidade de ver a carinha de vocês. A gente estava tentando bolar uma coisa para que todo mundo pudesse aparecer, mas aí a gente chegou à conclusão que não vai dar certo. Errado, né? A Juliane falou que estuda no IF, sem EAD, o que não é errado, que nem todo mundo tem acesso, realmente. Sim, eu acho que o IF... Como é que tá o IF em si? Eles estão fazendo parecido com o que a UFPEL está fazendo, de parar todas as atividades? E aí agora começaram a propor algumas coisas em EAD, online, né? Ou pararam completamente? Completamente parado. Para que vocês querem fazer a prova do Enem? Falem, a gente nem sabe por que vocês querem. Tipo, acho que no primeiro dia de aula a gente ia perguntar isso, né? O que vocês querem ser? Mas também tinha 70 pessoas, ia ser difícil. Ai, de Jaguarão, eu tô curioso por uma coisa. As pessoas estão conseguindo atravessar a ponte? É verdade. Eu fiquei curioso esses dias por causa disso. Olha, temos direito, urbanismo. Tá bem. Arquitetura. Ai, que vontade de ver essa carinha. A gente tá torcendo para vocês se aprovarem todos, assim, depois de tudo isso, serem aprovados com notas de redação maravilhosas, de preferência todos 1000. Imagina, todos os nossos alunos tiram 1000, imagina, a gente vai dar entrevista em tudo que é lugar. Imagina, a gente dá entrevista pro Fantástico. Tem barreira na ponte.
Nos adicione no Facebook, gente. Júlia Ruas. Eu procuro a Mirella lá, que vocês acham? Com 2L, facinho. Pode me adicionar, Bernardo Pires. Eu tenho Instagram também. No Instagram a gente deixa mais acessar. Twitter, eu tô no Twitter toda hora, o dia inteiro. Adoro Twitter. Já deu nosso horário, né? A gente aqui Já. Já deu. Não, tá bem na hora, na verdade. Gente, mais alguma pergunta? Pergunta sobre o conteúdo em específico? O momento é agora. Semana que vem a gente começa 2 aulas, na verdade. A minha e do Bernardo vão ser bem gramáticas, então se preparem, peguem os caderninhos para anotar as dicas. Mas aí, depois dessas 2 aulas bem teóricas, a gente tem uma novidade, uma coisa aí que a gente não vai contar por enquanto, mas se preparem, daqui a 3 semanas a gente vai ter um troço bem massa. Falei! Eu não me aguento, gente. Ninguém sabe o que vai ser. Vai ser bem legal. Já avisem pros coleguinhas, avisem no grupo do WhatsApp da turma de vocês, direitinho. Avisem para eles que as próximas aulas são pesadinhas, que vão ter coisas importantes, e depois a gente vai ter umas atividades mais diferentes com vocês. Contamos com a presença de todos e que enviem as nossas redações e que se cuidem, principalmente. Bons estudos para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem com a professora Mirella. Merecem pela aula. Merece. Boa noite, então. Boa escrita. Qualquer coisa, mandem para o nosso e-mail. Qualquer coisa, chamem o nosso monitor também para fazer uma aulinha extra, tá? Beijos, até semana que vem. Gente, eu me esqueci de passar um aviso para vocês. As nossas aulas já estão quase todas, não estão todas ainda, acho que falta uma, no canal do YouTube. Só botem Desafio Pré-Vestibular Popular, que vocês vão achar todas as nossas aulas lá e das outras disciplinas também. E aí vocês podem rever quando vocês quiserem, fazer uma revisãozinha do jeito que vocês quiserem, como acharem melhor. Um beijo, gente. Tchau.